Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma live. Todo dia tem live meio-dia por aqui. Então, galera pode ir entrando por aí. Já já a gente começa. Hoje tem um dia especial acontecendo. Vamos falar sobre isso também. Então, enquanto o pessoal entra, só para falar algumas coisas enquanto o pessoal vai entrando, tá? Então, lembrando ainda que se você já está na plataforma digital do Kabbalah Life, você tem um presente lá esperando por você, que é a aula da Lua Nova de Touro, tá? Tá na pasta de astrologia, né? Para quem não sabe o que eu estou falando, a plataforma de estudo do Kabbalah Life digital online, ela é tipo um Netflix, então lá tem todos os cursos, nível 1, 2, 3, 4, astrologia, reencarnação, lei da atração, combatendo a ansiedade, relacionamento e muito mais, tá? Então, tá tudo lá na pasta. Então, quando eu falo, essa aula tá dentro da pasta tal, é para você poder acessar. Então, hoje, como hoje ainda é a Lua Nova de Touro, né? Ou seja, o início de um novo mês, o início de um novo ciclo, um começo incrível talvez de um recomeço até da humanidade, né? Uma coisa muito legal e não acho que nada é à toa. Então a aula está lá disponível para você, é só você entrar lá na pasta de astrologia e poder acessar essa aula Lua Nova de Touro e mais para baixo, se você rolar a página mais para baixo lá na plataforma, na pasta de astrologia você também encontra a meditação prontinha para você, tá? Então tá tudo lá já disponível, lindo e maravilhoso para você aproveitar tudo que tem lá para você, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos continuando. Então o que eu queria falar hoje para vocês? Então hoje é o primeiro dia do mês de Touro, tá? E quando isso acontece, o primeiro dia de cada mês, a gente fala Rodesh Tov, né? Que significa Rodesh é mês, Tov significa bom. Então Rodesh Tov, que seja um bom mês pra gente, um bom mês para todos nós, que a gente saiba aí plantar a semente da forma certa. Então eu queria aproveitar e falar mais um pouquinho sobre esse mês de Touro e aproveitar e falar mais um pouquinho sobre cura, né? Como eu comentei ontem, na live do meio-dia de ontem, e se você viu a aula na plataforma, você também ouviu um pouco mais do que eu falei agora, esse é um mês, né, muito dito pela Kabbalah e pelos grandes sábios, que esse é um mês chamado mês da cura, representado pelas letras de Touro, pelo signo e tudo isso. Esse é um mês de cura. E eu queria ler para vocês um pedacinho do livro do Zohar, né? O livro do Zohar, que é o principal livro de Kabbalah. Queria ler um pedacinho para vocês de uma sessão bem específica que fala de cura. Eu sei que, na verdade, eu vou ler em aramaico, então eu até acredito que muitos de vocês não vão entender o que eu vou ler, mas não se preocupa, eu vou explicar para vocês depois o que eu estou lendo, mas eu sempre gosto de ler do original. Acho que faz diferença quando eu ler do original, né? Se eu ler da fonte em si. Então eu vou ler um pedacinho do aramaico agora. Não se assustem com algumas palavras que talvez você sinta uma força diferente, até pelo som às vezes um pouco forte, mas enfim, eu vou ler aqui um pedaço do Zohar que vai falar um pouco sobre cura e eu vou falar isso para vocês, tá? Então, tá aqui. Ve'amer kulam tzadikim leolam yirshu eretz netzel matai ma'aseh yadai leitpa'er zakani inun Israel demishtadlei beoraita veidei archin deoraita ובדבגינה הזכיון לעלמא דעתי תחזי כל אית לא נחולקה לעלמא דעתי מאי טעמה בגין דנטרין ברית דעלמא יתקיים עלין כדבר אחר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי ועל דא ישראל דנטרי ברית וקיבלו לי איתלון חולקה בעלמא דעתי. Então ele está falando o seguinte, tá? Deixa eu tentar ser o mais fiel possível na tradução, tá bom? Então ele estava assim, olha, vem e perceba, todo o povo que atinge uma consciência chamada Israel,
Israel hoje em dia é um país, mas nessa época, só para a gente entender, não existia o país chamado Israel, então está falando de um povo. Quando falo do povo de Israel, está falando de um nível de consciência que qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode atingir. A palavra Israel em hebraico, se a gente pegar as letras iniciais, você vai encontrar o nome de todos os patriarcas e matriarcas bíblicos, o que significa a junção desse ponto de consciência. Então ele fala assim: existe para todo o povo de Israel, ou seja, pessoas que atingem esse nível de consciência dos patriarcas e matriarcas, pode ser qualquer pessoa, tem um lugar reservado para você pessoa que tem esse nível de consciência, no mundo vindouro, no plano espiritual. E por que isso? Por que tem um lugar guardado para essas pessoas? Porque significa que essas pessoas fizeram o que elas tinham que fazer no plano físico. Elas chegaram e adquiriram seu ponto do sagrado, seu ponto de conexão com o seu melhor bem, que é o bem da sua alma. E por isso, no momento que a pessoa atinge esse nível de consciência, ela está totalmente conectada com a sua alma, o que faz ela manifestar o seu pedaço de terra no plano vindouro, no mundo vindouro, que é o plano espiritual. E é por isso que ele fala que todo o povo de Israel também pode ser chamado Kulam Tzadikim, que significa todos são justos. E primeira coisa que eu acho que é importante antes de ir profundo, eu acho que é de desconstruir algumas coisas importantes. Muitas vezes as pessoas interpretam o povo de Israel como uma religião ou como um povo religioso. Só que se isso fosse uma verdade, como é possível dizer que todo o povo fala Kulam Tzadikim, todos são justos? Porque dentro de qualquer povo, dentro de qualquer religião, dentro de qualquer grupo, você tem pessoas que agregam para a humanidade e tem pessoas que ainda estão no seu processo para em algum momento conseguir agregar, ou seja, ainda não chegaram nesse estado ou nesse nível de consciência, ainda estão passando. Ou seja, talvez potencialmente todos somos tzadikim, todos somos justos, todos somos incríveis, né? Essa é a nossa essência, essa é a nossa alma. Mas quando a gente vem para a jornada terrestre, que é esse mundo físico, algumas cascas, algumas limitações são adquiridas pela gente através das escolhas que fazemos na nossa vida, e aí cabe a nós a trilhar o caminho que a gente mesmo escolhe, que é para quebrar essas cascas que a vida proporciona ou que a gente proporciona para a gente mesmo. A gente perde oportunidades e a gente proporciona essas cascas para a gente. O que eu quero dizer com isso? Tá? Então, primeira coisa, esse conceito de cascas, de clipar, disso que eu falei agora, ele está na plataforma digital do Kabbalah Life, só lembrando que a plataforma está liberada até o final do mês. Então, se você quiser estudar e entender um pouco mais esse conceito, minha sugestão é que você vá para a plataforma. De novo, ela está liberada, é só mandar mensagem para a gente pelo WhatsApp, Instagram, e-mail, site, qualquer coisa, e a gente libera para você. Tá? Que não dá para em uma live explicar conceitos tão profundos como se mereceriam, talvez, a profundidade do conceito. Tá? Então, eu não quero estragar o conceito, então eu sugiro que vocês vão para a aula. Mas, de qualquer maneira, por que eu estou falando... Eu falei no começo da live sobre cura, e como é que agora eu estou falando sobre Kulam Tzadikim, todos são justos, e o que tem esse povo de Israel que já garantiu o seu pedaço de terra no plano espiritual, terra entre aspas, tá? Então significa que as pessoas que se passam ao longo da vida, do plano físico, uma trilha, uma caminhada de reconexão com o seu ser mais profundo, com o seu ser espiritual, com a sua alma, elas já estão plantando sua semente e criando seu terreno no plano espiritual. Ou seja, muita gente no mundo, especialmente no mundo ocidental, mas na verdade é no mundo todo, tá? Muita gente tem medo da morte, né? E acho que é um medo super natural e super normal, né? Ninguém quer morrer. E durante muito tempo se falava a seguinte frase, né? Uma coisa é certa na vida, a morte. Outro dia eu ouvi de um aluno uma coisa que eu achei engraçada. Engraçada não é tão engraçada, mas ele falou assim: até para morrer tá difícil nos dias de hoje, né? A pessoa ficar lá conectada naquelas máquinas e tudo, e até para isso tá difícil morrer. Piadas à parte, ou brincadeiras à parte, ninguém quer morrer, apesar de morrer ser uma passagem natural
da alma, né? Morrer no sentido de renascer, não morrer no sentido de fim. Mas ainda temos muito medo. E aí tem aquele outro ditado que fala, né? Quem não deve, não teme. O que eu acredito que quanto mais medo nós temos da morte, significa que provavelmente estamos devendo alguma coisa. Devendo não no sentido literal de dever dinheiro para alguém, mas dever no sentido espiritual. Ou seja, estou devendo alguma coisa para nível de alma, para aquilo que eu deveria estar fazendo. E por estar devendo, eu tenho muito medo do que a vida vai me proporcionar hoje. Sabe, imagina uma vez na sua vida que você fez uma besteira. Né? O coração acelera, a gente fica ansioso, a gente fica nervoso, porque a gente pensa que a gente vai tomar uma bronca de alguém que sabe a besteira que a gente fez em algum momento. E o motivo que a gente fica com medo disso é porque a gente sabe que a gente fez uma besteira, está devendo energeticamente, e a gente fica com medo do futuro. Tudo isso para falar para vocês que se a gente gostaria, eu acredito que talvez inconscientemente a gente gostaria, talvez consciente a gente ainda tem que ainda comer um pouco de arroz com feijão, mas inconsciente todos nós gostaríamos de uma paz e uma tranquilidade, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Só que a tranquilidade que a gente tanto almeja no plano espiritual, ela é consequência da possível paz que a gente atinge aqui no plano físico. Ou seja, para que eu possa atingir a suposta paz no plano espiritual, eu preciso aqui no plano físico aproveitar as oportunidades para que eu possa atingir essa paz no plano físico e com isso espelhar ela para o plano espiritual. E o que isso tudo tem a ver com o processo de cura que eu comecei falando, uma vez que hoje é o primeiro dia do ciclo da energia de touro, no calendário que a gente usa aqui na Cabala, né? O primeiro ciclo desse dia, ou seja, está começando um ciclo, está se iniciando um ciclo, já que hoje é esse primeiro dia. Então, o que a gente pode aprender com isso? E eu falei para vocês também no começo que, sendo o primeiro dia, hoje a gente pode plantar a semente positiva desse período, o que significa, já que touro representa a energia de cura, que a gente tem agora uma grande oportunidade de se curar aqui, ó, da nível de consciência. Por quê? A cura, ela é ou a doença, né, talvez melhor dizendo, ela é uma consequência da desconexão. Tá? Desconexão minha com a minha alma, desconexão da humanidade com a sua própria alma, com o seu propósito. Então, diz o Zohar que a semente de cura, ela deve ser plantada nesse mês, regido pelo signo de touro, e que a cura desse mês seria fazer algumas coisas muito específicas e, na verdade, muito interessantes também. Que coisas seriam essas? É só a gente pegar o desafio do taurino, do touro em geral, refazer isso e entender a cura. E só lembrando que esse conceito eu estou passando para vocês de forma superficial e que a aula completa e a aula mais profunda, ela está disponível lá na plataforma digital do Kabbalah Life, que está aberta gratuitamente até o final, agora, de abril, para quem ainda desejar, ainda tem aí 6 dias de oportunidade para poder assistir. Então, acessa o link, acessa as aulas e vai ficar bem legal, né? Então, tudo isso para dizer para vocês, gente, que se a gente gostaria de adicionar a cura, eu cheguei a comentar um pouco isso, mas como ontem o vídeo cortou, eu estou repetindo um pouco do que eu queria falar ontem, deixei porque eu queria falar hoje para amanhã, tá tudo certo, tá? Que o grande desafio do taurino, e portanto, o nosso desafio a partir de hoje pelos próximos 30 dias, é chamado os 2 P's. Né? O que seriam esses 2 P's? Preguiça e procrastinação. A preguiça e a procrastinação fazem a gente sucumbir aos desejos do mundo físico. E para explicar isso melhor, eu queria contar uma história para vocês, que eu acho que é uma história muito reflexiva, mas acho que é interessante. Numa cidade, mais ou menos há 500 anos atrás, numa cidade da Europa, existia um povoado, um vilarejo. E nesse vilarejo, tinha em todos esses vilarejos que existiam naquela época, existia sempre o sábio da cidade, né? Aquele que tinha sua casinha de estudo e ele recebia as pessoas. Gente, só um segundo. Ele recebia todo mundo para passar essa sabedoria para frente, tá? E nesse local ele passava a sabedoria para frente, mas um dia chegou um dos alunos dele
e perguntou se o sábio da cidade podia ajudar ele a casar a filha dele, né? E quando ele foi pedir ajuda, na verdade a ajuda que ele estava pedindo era uma ajuda financeira, porque ele não tinha dinheiro para bancar o casamento da filha, e ele perguntou se o sábio da cidade poderia ajudar ele a arrecadar um dinheiro de alguma forma para ele conseguir dar um casamento para a filha dele. E o sábio falou: tudo bem, eu te ajudo, fica em casa e daqui a alguns dias eu volto para você com dinheiro. Tá bom. Então ele saiu feliz, né? O sábio da cidade vai ajudar ele a arrecadar o dinheiro para o casamento da filha. Ele fica super feliz e aí ele vai para casa dele. Nessa noite ele tem um sonho, e o sonho dele, ele via o sábio da cidade depois que fez a passagem dele, mas ele só via a parte de cima, né, da cintura para cima desse sábio. E ele falou: caramba, vai acontecer alguma coisa com ele, ele vai morrer. E aí ele, quando ele despertou, ele teve uma ideia e ele entendeu o que ele tinha que fazer. Então ele, ao invés de deixar o sábio ir sozinho e pedir dinheiro, ele foi junto, mas o intuito dele, olha que loucura essa história, mas o intuito dele era atrapalhar a arrecadação do sábio da cidade que ele mesmo pediu para a própria filha. Tá? Vai tentando encaixar as peças. Então ele sabia mais ou menos o roteiro que o sábio ia fazer, e ele foi antes que o sábio em todas as casas. Obviamente as pessoas ajudaram com alguma coisa, mas existe uma tendência, né, que você ajuda quem você tem um pouco mais de apreciação, um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado, né? Então toda vez que o sábio chegava para pedir dinheiro para esse assunto específico, as pessoas falavam: mas o pai dela já veio aqui e eu já dei dinheiro para ele. E isso aconteceu várias e várias vezes. Com isso, o sábio entendeu que esse cara não estava respeitando o que ele pediu, que era para ficar em casa. Não importa, o sábio deu a palavra dele que ia arrecadar o dinheiro, ele foi até o fim, né, encontrou com esse pai da noiva algumas vezes, falou: fica em casa, está me atrapalhando, fica em casa. E o pai da noiva não sossegou e continuou atrapalhando o sábio. No final, depois de 2 semanas, o sábio conseguiu arrecadar o dinheiro e foi dar o dinheiro para o pai da noiva. E deu o dinheiro para o pai da noiva e falou: mas olha, por que você não respeitou o que eu falei? Por que você não ficou em casa? Eu tinha certeza que eu poderia conseguir isso em 3, 4 dias, mas por que você foi nas casas antes? Fez o trabalho ser muito mais duro para mim e eu acabei passando 2 semanas fazendo isso. Por que você fez isso comigo? E esse aluno dele falou para ele: olha, meu mestre, deixa eu te explicar uma coisa. Eu pedi isso para você e foi um pedido de coração. Mas eu tive um sonho e nesse sonho eu só via você da cintura para cima. Então o que eu entendi no meu sonho? Que você estava muito tempo sentado na sua casa de estudo e pouco tempo batendo perna para ajudar outras pessoas que precisavam ao longo do caminho. Veja só quantas pessoas você ajudou nessa semana só de ir na casa delas. Então o motivo que eu fiz isso foi proposital, para que você batesse um pouco mais de perna, para que aí sim você pudesse completar o que você veio fazendo no plano físico, para poder fazer a sua passagem de alma completa quando for a sua hora. O sábio olhou para ele e falou: uau! Deu um abraço, agradeceu. E essa é a história. Por que eu estou contando essa história para vocês? Muita gente, erradamente, acha que ser sábio é ter muita sabedoria, né? Então, lê pra caramba, passa o dia estudando, passa o dia lendo, vendo aula ou qualquer coisa assim. Mas ser sábio e ter sabedoria são 2 coisas completamente diferentes. Ser sábio ou ter sabedoria é muito fácil. Você lê 30 bilhões de livros, os livros que você quiser. Você, além de ler todos esses livros, você faz sei lá quantas aulas você quiser, pronto. Rapidamente você se transformou numa pessoa com muita sabedoria. É rápido, porque se tornar uma pessoa com muita sabedoria é fácil. Agora, apenas as pessoas que colocam a sabedoria na prática são aquelas que viram pessoas sábias de verdade. E por que eu estou falando essa história quando eu estou falando do mês de touro e estou falando da cura? Porque a verdadeira cura, ela não está na quantidade de sabedoria que uma pessoa sabe, mas está sim enquanto a gente, estou falando nós, todos nós, aceitamos
o desafio da criação, o desafio do mundo físico, que a gente mesmo pediu, diga-se de passagem, quando a gente usa isso com o seu propósito, que é bater perna, para que a gente possa chegar no nosso melhor ponto e que ao mesmo tempo possamos despertar o desejo do próximo de chegar no melhor dele. E essa é a nossa função aqui. Então, se a gente está buscando um processo de cura verdadeira, uma cura de consciência, uma cura de estado de espírito de união corpo e alma, a solução está sair dos 2 P's. Acaba a preguiça, acaba a procrastinação, vai bater perna, vai ajudar alguém, vai ajudar outra pessoa, porque é só e somente só dessa forma, quando a gente entender de verdade que o mundo tem que ser uma fórmula ganha-ganha. Ou seja, a única fórmula que vai funcionar para o mundo é aquela que todo mundo ganha junto. Do contrário disso, a humanidade toda perde e a gente quebra como pessoa, a gente quebra como família, a gente quebra como estado, como cidade, como país, a gente quebra como mundo. E aí vem o vírus, vem fogo, vem destruição, vem qualquer coisa para a gente despertar para essa união. Então fica aqui minha dica, fica aqui meu desejo, fica aqui minha vontade que a gente possa, a partir de hoje, não amanhã, tá? Hoje, não se falar assim, amanhã eu vou fazer isso. Não, amanhã já passou o dia de hoje. Hoje, não amanhã, hoje, o que você vai fazer para sair dos 2 P's? Da preguiça e da procrastinação, com o intuito de plantar a semente certa para esse mês de Touro, para que você desperte dentro de você a cura do estado de consciência. Então é isso que eu queria falar para vocês na live de hoje. Lembrando que eu vou adorar receber algumas perguntas de vocês pelo Instagram, pelo e-mail, pelo WhatsApp, qualquer coisa, porque as perguntas de vocês me fazem guiar a live do dia seguinte. Então sintam-se à vontade para mandar as perguntas para mim e eu vou responder vocês com o maior prazer. Então que possamos no dia de hoje plantar a semente certa para que a gente possa aí despertar a nossa cura interior, tá bom? Então lembrando que se você quiser ouvir um pouco do que eu falei agora de uma forma mais profunda e completa, a plataforma digital do Kabbalah Life de Estudo está liberada até o último dia de abril. Se você ainda não está nela, está desperdiçando uma oportunidade. Então, manda mensagem para a gente libera a plataforma para você. Você estuda um pouquinho, acessa essa aula por completo, a meditação também, aproveita. E é isso, gente. Certo? Até amanhã meio-dia. Tem mais. Fico esperando as mensagens de vocês com perguntas, desejos e vontades para eu construir a live de amanhã. Gente, estou ficando sem ideias, vocês precisam me inscrever, tá? Para que eu possa fazer uma live melhor possível amanhã. Beijos! Ótimo final de semana pra gente. Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Beijo, Alexandre.